E com toda a experiência acumulada, o que ele fez? Resolveu se meter na política. E o que é pior, ele quer renovar a política nacional. O novo parte do pressuposto de que as pessoas são melhores gestores da vida dela, que o Estado pode fazer, deve estar presente nas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, mas nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor para todos se o Estado se limitasse a essas áreas, porque ele atuaria melhor, seria mais eficiente nessas áreas e deixaria as pessoas com mais liberdade para gerenciarem seus próprios recursos, né? Agora, há partidos que têm programas, não digo iguais, mas com algumas semelhanças. Eu cito o DEM, o Partido Democrata, cito alguma parte do PSDB, que são também liberais, são privatizantes, são mais de direita. Por que você não se cerrou fileiras com o DEM ou uma ala do PSDB, essas coisas? Eu entendo que o PSDB é um partido mais de centro-esquerda, né? Ele, até para o próprio nome... Outra questão que é bastante grave, que é a questão do banditismo, da segurança, que vem muito do tráfico de droga, mas também vem da miséria, enfim. O que o Novo propõe? Olha... Privatiza? Como é que faz? Segurança é uma das coisas principais que o Estado tem que ser responsável. Aí tem uma indústria de construção de presídio que não resolve nada. Justamente por isso é que a gente tem que tirar o Estado de outras áreas. O Estado não tem que perder tempo administrando a empresa de petróleo, administrando bancos, para justamente poder dedicar tempo, recursos para cuidar da segurança. Quer dizer, não é possível que a gente tenha 70 mortes por 100 mil habitantes no Brasil, quase isso, que seria o principal que o Estado deveria estar fazendo, cuidando da segurança das pessoas, e ele está envolvido em tantas outras áreas, interferindo em tantas outras coisas na vida das pessoas que não são relevantes e não está cuidando disso. Então, a proposta para melhorar isso passa exatamente por reduzir esse escopo de atuação dele em outras áreas. Petróleo, você falou, você é a favor da privatização da Petrobras. É uma exceção no mundo isso que você defende, porque fora os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, todos os outros países têm participação do Estado majoritária. Por que você quer que o Brasil seja uma dessas exceções ultraliberais que fica tudo na mão da iniciativa privada? Eu não diria que é ultraliberal, eu diria que a gente tem vários ângulos para pensar. Quer dizer, o primeiro argumento seria o seguinte: o Estado é eficiente para fazer a gestão de uma empresa de petróleo? Precisamos que o Estado faça isso? Quer dizer, vários argumentos dizendo, mas isso é um setor estratégico. E existe mais setor estratégico do que a alimentação, do que a comida, e nem por isso o Estado está lá e isso funciona muito bem, talvez até justamente por ele não estar. Agora, tem um dado outro importante que é o seguinte: os brasileiros, eles devem ser obrigados a possuir uma ação de uma empresa de petróleo detida pelo Estado? Obrigados. Eles são obrigados hoje, por quê? Porque a Petrobras é de todos nós. Então, nossos impostos são utilizados para fazer aumentos de capital na Petrobras. Então, no fundo, nós detemos ações de empresas, seja de petróleo, de banco, que eventualmente nós não gostaríamos. Quer dizer, será que a pessoa não preferia estar comprando um pouco mais de feijão? Mas por ser um Porque eu acho que a gente tem que pegar os modelos que funcionam bem. Os Estados Unidos funciona muito bem. Mas eu prefiro o modelo americano, onde você tem mais liberdade, um país que cresce mais, que é a democracia, que tem maior sucesso no mundo do que, por exemplo, a França. Eu preferia usar um modelo americano. E eu acho principal isso, quer dizer, o indivíduo deveria ter a liberdade de investir naquela ação que ele quer. Quer dizer, faz sentido, voltando a esse exemplo, quer dizer, alguém pagar mais no saco de feijão porque vai ter um imposto e aquilo ali vai virar uma pequena participação numa empresa detida pelo governo de petróleo? Mas é uma empresa de capital aberto, Não, empresa de capital aberto, mas você é um acionista forçado. Eu por exemplo, eu hoje, como brasileiro,
sou acionista da Petrobras. E, eventualmente, eu não gostaria de ter essa participação lá, mas essa liberdade de escolha eu não tenho, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que o Novo defende muito, a liberdade do indivíduo. É o indivíduo com liberdade, com capacidade de empreender, de gerar riqueza, que melhora a vida de todos, né? Então, esse conceito de que é estratégico, quer dizer, por essa filosofia, inclusive, esse planejamento central do governo estar presente na vida das pessoas, ter participação em empresa, tem se mostrado um fracasso em todo lugar do mundo, né? Que a gente vê aí, quer dizer, basta comparar até países semelhantes, como a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Brasil é um país pobre e nós não podemos nos dar ao luxo de errarmos, né? Então, acho muito importante a gente saber o seguinte, quer dizer, quem cria riqueza são as pessoas, não é o Estado. Agora, a direção do Novo, ela discutiu a situação política? Como ele se posiciona em frente à crise do governo Dilma Rousseff? Como é que você se posiciona? Olha, nós discutimos, inclusive, hoje isso. Depois da decisão ontem, primeiro, quer dizer, nós sempre achávamos que a gestão Dilma seria pior do que a gestão PSDB. Basicamente, pelas ideias, quer dizer, os conceitos que nós entendemos que são equivocados. E nós discutimos, então, principalmente depois da definição do julgamento ontem do TCU, né? E nos parece claro agora que com essa decisão técnica, reprovando as contas da presidente e questionando o próprio cumprimento da responsabilidade fiscal com as manobras contábeis que foram feitas, nós somos favoráveis à aprovação do impeachment. Agora, isso é crime de responsabilidade, ainda há uma dúvida se é crime de responsabilidade, mas isso é suficiente para caçar a soberania, os votos, porque é uma manobra fiscal. No final das contas. É uma manobra fiscal de cento e poucos bilhões de reais. Visa fazer coisas que ela não poderia estar fazendo, cumprindo promessas que ela não poderia estar fazendo e fez através da manobra, usando inclusive bancos públicos para simular financiamento. É motivo para afastar do poder? Eu faria quase que a pergunta contrária, quer dizer, se nós temos um dirigente da nação que descumpre a lei, que faz manobras para esconder volumes desse montante, é razoável que esse dirigente não tenha alguha punição, que não deixe o cargo, quer dizer, que mas exemplo... Isso, tu está certo, quer mas dizer, a minha preocupação é a seguinte, destituir... Claro, porque é o seguinte, que exemplo nós vamos dar para os próximos governantes se uma lei tão importante como o equilíbrio fiscal, como a clareza dos nossos dados contábeis, são manipulados e a pessoa que os manipulou participou, tinha conhecimento dessa manipulação? Não é uma questão de princípio, é uma questão de dinheiro. Muito desse dinheiro é uma questão de contábil, não é uma questão que você está tirando o pão de alguém, você está matando alguém, você está se apropriando. Não, mas é uma questão de transparência e, vamos dizer, responsabilidade que ela deveria ter com as pessoas que a elegeram. 80% dos... Quem fizer manobras fiscais desta magnitude... porque senão, é o governo federal. Não, mas senão qual o sentido de nós termos uma lei de responsabilidade fiscal? Quer dizer... Diversos analistas apontam que há um esgarçamento, um combate entre as pessoas, amigos, posições políticas muito violenta, que é uma coisa relativamente nova no Brasil, inclusive com ofensas, agressões a ministros ou ex-ministros em lugares públicos, restaurantes, hospitais. Agora, isso foi um processo que foi feito ao longo do tempo, quer dizer, muito nesses negócios do nós contra eles, né? Então, foi se dividindo a sociedade em vários blocos, nós contra eles, que é uma coisa, acho que, muito ruim. Então, acho que seria bom que isso, ao longo do tempo, isso fosse sendo minimizado e deixando de existir, né? Imagina o seguinte, amanhã eu sou eleito presidente, por acaso, ou alguém do Novo eleito, e diz assim, bom, essa lei não precisa ser cumprida, porque se você
não cumprir, não tem nenhuma penalidade. Então, acho que o exemplo que nós estamos dando para a nação... Não é terceiro turno, Amoedo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um exemplo muito importante que a gente está dando para a nação. Mas eu acho que nós temos que tomar as decisões baseadas em princípios, em fazer a coisa certa. Me parece uma sinalização muito ruim para a nação. Eu acredito muito que a sociedade vive de exemplos e é uma sinalização muito ruim uma presidente que teve esse comportamento ser mantida no poder. Há uma discussão entre os juristas em função de você não poder destituir um governante eleito, a não ser em função dos crimes de responsabilidade cometidos durante o exercício do mandato. Ou seja, as pedaladas fiscais são no mandato anterior. Desse mandato ainda não foram investigadas. Então, é um argumento válido. Olha, a coisa anterior, no mandato anterior, justifica tirar os votos que foram dados agora, no final do ano? Olha, eu penso muito na questão do princípio. Quer dizer, a pergunta que eu volto é: houve uma irregularidade aprontada claramente pelo órgão competente para fazer isso, que é o TCU. Nós vamos aceitar e vamos dizer, não tem problema, a pessoa que fez essa irregularidade pode continuar, e uma irregularidade deste tamanho... A punição não é por demasiado drástica? Vamos tirar o poder? Tem outras maneiras de se punir. De novo, estamos falando aqui até da parte da violência, que vem muito dos exemplos que tem na sociedade. Então, acho que no Brasil, nós precisamos ser mais rígidos com a lei. A gente fala muito da impunidade e se nós, num cargo como esse, estamos dizendo o seguinte: olha, um problema não foi tão grande, vamos relevar isso, eu acho que é uma sinalização para a sociedade que nós pretendemos montar, pelo menos que eu pretendo que as minhas filhas vivam, muito ruim. Agora, então tudo bem ficar o vice-presidente do PMDB como presidente se a sua ideia for levada... Tudo bem se não tiver nenhum problema no TCE, porque é outra coisa que vai ter que ser enfrentada a análise das contas de campanha. Mas, veja bem, foi como eu tinha dito aqui, quer dizer, nós temos que tomar a decisão que é certa em determinado momento. Depois, em função daquilo, vai vir um outro cenário e você vai fazer sempre as coisas certas, porque senão, se nós ficarmos tomando uma decisão baseado nas hipóteses, no que pode acontecer, você fica sempre naquela história que o fim justifica o meio. Então, eu acho que o certo agora é realmente a aprovação do processo de impeachment e aí o trâmite sempre normal, quer dizer, quem assume é o vice, até prova em contrário, e aí temos que seguir a Constituição.